Mas você abra sua Bíblia nos Salmos de número 73. Vocês notaram que, sem combinar, o Pedro leu os Salmos, pastor Elias ministrou nos Salmos, e eu agora vou ministrar também nos Salmos. Deus está falando alguma coisa conosco, né? Glória a Deus. Salmos de número 73. Você encontrou? Diga amém. Então vamos ler. Vamos ver se você encontrou aí. Versículo de número 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. Amém? Podeis tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, Deus nesta manhã, Ele me deu uma palavra para esta semana, que eu confesso aos irmãos que os meus ossos estremeceram. Quando eu lia o Salmo de número 73, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração, que está subordinada ao tema: onde está o foco da minha visão? Eu estava meditando neste salmo e pude ver que este salmista, ele está decepcionado. Este salmista, ele está desanimado. E ele está numa posição de desconforto e pensando até mesmo em desistir. E eu olhei este salmo e fiquei pensando que no versículo 7, ele fala dos olhos dos ímpios. Ele fala que os olhos dos ímpios estão cheios de gordura, mas na realidade, quem estava com problema na visão não era os ímpios, mas o próprio salmista. Porque o salmista Asaf não era um levita comum, não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos principais músicos de Davi, um homem que foi responsável pelo cântico na casa do Senhor. Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 31 a seguir, você vai ver que este homem, ele tinha algo extraordinário na vida dele. Mas neste salmo, ele está com problema. Ele está decepcionado. Porque se você também for em 2 Crônicas, no capítulo 29, o versículo 30, você vai ver que Asaf, além dele ser um grande músico, ele era um profeta, um vidente, um homem que via coisas extraordinárias. Só que, no entanto, por causa da angústia, este salmista, ele está decepcionado. E mesmo sendo ele um patriarca,
mesmo sendo ele um líder, mesmo sendo ele uma pessoa que muita gente o seguia, ele agora está com uma palavra de decepção. Ele agora está dizendo: olha, eu estou deprimido. Olha, eu não tenho mais condições de contemplar melhora. Eu estou vendo a violência, eu estou vendo a agressão, eu estou vendo os ímpios, até para morrer, eles morrem melhores do que nós. E aí Asaf entra nessa situação. Mas quando eu comecei a ler o livro de Salmos 73, e vendo o seu clamor, a sua angústia, eu vou entender que nós vamos aprender com Asaf. E aprender o que, pastor? Aprender que se nós não tivermos uma visão definida daquilo que está à nossa volta, nós vamos perder a bênção de Deus. Nós vamos perder o foco daquilo que nós estamos fazendo. Porque Asaf não podia estar preocupado com o ímpio. Ele tinha que estar com a sua boca aberta, adorando o nome santo do Senhor e acreditando que tudo iria dar certo. Só que, meus irmãos, nós vamos aprender algumas coisas neste salmo. E dentre elas, o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 73, nós vamos ver que Asaf, ele está como aquelas pessoas que estão andando e olhando para baixo, irmã Jéssica. Você já viu alguém andando e olhando para o chão? Quem anda olhando para o chão, fatalmente, ele vai dar cabeçada. Ele vai dar trombada em alguém, porque ele está olhando para o chão. Ah, pastor, mas nós temos que olhar para o chão. Não, senhores, nós nunca olhamos aqui, nós olhamos lá na frente, para que a gente saiba onde passar. E nós vamos ver que Asaf, no versículo 1 e 2, ele está mais preocupado em olhar para o chão com medo de tropeçar, do que olhar para frente e entender que Deus está no controle da vida dele. Infelizmente, muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo, ao invés deles aguçarem a sua visão para frente, eles estão olhando para o chão e entendendo que há armadilhas, que há coisas que o inimigo está fazendo. Mas Deus essa noite está mandando dizer a você, para você prosperar na caminhada, aguce a sua visão, tire a sua visão do chão, não fique olhando para baixo. Começa hoje a mudar o foco da sua visão. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida e na sua vida, mas é necessário que você levante a sua visão e pare de olhar para baixo. Tem muita gente dando mais ênfase para Satanás do que para Deus. Está mais preocupado com as armadilhas que Satanás está fazendo do que olhar para um Deus que está trabalhando. Mas essa noite eu acredito que a igreja de Miraci, ela vai sair deste culto com uma visão mudada, com uma visão diferente. Não vai ficar olhando para o chão, porque se ficar olhando para baixo, vai cair, vai dar cabeçada. Mas Deus, essa noite, Ele vai trabalhar a minha e a sua visão. Se nós ficarmos olhando para o chão, nós vamos ficar desorientados. Se nós ficarmos olhando para o chão, nós vamos dar cabeçada. E esse salmista está nessa situação. Ele está mais preocupado com o chão que ele está andando do que olhar para cima e ver o Deus dele sentado no trono.
Mas tudo bem, vamos lá, pastor, mas ele está nessa situação. Sim, o versículo 2 ele diz assim: quantos meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Ele começa dizendo: bom é o Senhor, mas olha, eu fiquei olhando para o chão e quase que eu escorreguei, quase que eu caí. Quase que eu escorreguei, quase que eu caí. Deus está falando, gente. Para de olhar para o chão. Começa a olhar para cima. Começa a olhar para o céu. Começa a olhar para o trono. Não dê valor às armadilhas, porque o pastor Elias acabou de ministrar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não precisa ficar preocupado com a armadilha, ele precisa caminhar. Então caminha, segue avante, vai adiante, o Senhor estará contigo aonde quer que você pisar a planta dos seus pés. Quando eu cheguei no versículo 3, até o versículo de número 12, irmã Leidiane, eu vejo esse homem, agora não só olhando para baixo, mas eu vejo esse salmista olhando para os lados. E é difícil a gente caminhar olhando para o lado, irmão. Porque tem um problema, pastor, me prova. Ele estava olhando para o lado, sabe por quê? Porque ele está preocupado com o erro das pessoas que estavam ao lado dele. Ao invés dele ir para a igreja adorar, ele estava lá dentro do templo. Era função dele, irmã Nadir, pegar os instrumentos e louvar o Senhor. E ele está dentro do templo. Ele começa o salmo no versículo 1 dizendo que é bom louvar o Senhor, mas ele está preocupado, sabe com o quê? Com as pessoas ímpias no versículo 3. Ele está preocupado com a tranquilidade das pessoas no versículo 4 e 5. Ele está preocupado com os orgulhosos no versículo 6, ele está preocupado com a maldade no versículo 7, ele está preocupado com a arrogância no versículo 8, ele está preocupado com a blasfêmia no versículo 9 ao 11, e ele está preocupado porque os maus estão prosperando. Veja bem, ele entra no templo, ao invés dele dizer assim: Deus é bom, é grande, é poderoso, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai quebrar o arco, Ele vai jogar os carros de Satanás no fogo. Não, Ele está olhando para o lado, e quando nós olhamos para o lado, nós não conseguimos ver coisa boa. Eu já vou te avisar, quando você fica olhando só para mim, você não vai achar coisa boa. Se eu ficar olhando para o Edivaldo, eu não vou achar coisa boa, porque o homem é falho, o homem é cheio de defeito. Então nós precisamos parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima. Olhando para cima, a gente vai ver qualidade. Ô Pedro, vê se você me dá um pouquinho de retorno aqui, porque eu estou meio surdo. Só retorno, para a igreja não. Para de olhar. Irmãos, eu vou falar pela minha esposa. Pergunte para ela. Se ela for ficar olhando para mim, ela está morta, irmão. Porque é um tanto de defeito que eu tenho. Mas ela tem que continuar. E é o que eu ensino no estudo de casais. Para a gente continuar casado, se a gente ficar olhando para os defeitos, a gente larga. Mas se a gente ficar olhando para o trono, Deus diz assim: vai mais um pouco que vai dar certo. Vai mais um pouco que vai dar certo. Então, o salmista está preocupado com as pessoas do lado. Esse salmista, Daniel, ele está preocupado com as pessoas que não estão dando bom testemunho.
Ele está preocupado com as pessoas que não tinham tolerância com os irmãos. Ele estava preocupado com os erros das pessoas. Mas enquanto isso, Deus estava no trono dizendo: Asaf, se você abrir a boca, eu desço a minha glória aí no templo. Eu encho a sua vida de alegria. Eu encho a sua casa de alegria. Eu encho o seu ministério de alegria. Então, meus irmãos, faz alguma coisa para Deus essa noite. Adore o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque se nós formos olhar para o lado, nós não vamos conseguir vencer. Mas se nós olharmos lá em cima, nós vamos ver um Deus bom, poderoso. Ele vai te ajudar a você a caminhar. Ele vai te ajudar. Olha aqui, ó. Faz igual eu aqui assim, ó. Você que está perto de alguém aí, olha para esse irmão do lado aí, para essa irmã, e já avisa assim, ó: se você ficar olhando para mim, você vai parar. Aleluia. Aleluia, isso. Olha aí para a irmã Cláudia, avisa a Jéssica: se ficar olhando para mim, você para. Mas se você olhar para cima, você vai continuar. Se você olhar para cima, você vai continuar. Olha para cima. Só que tem uma coisa: enquanto o salmista está olhando para baixo e para o lado, nada muda na vida dele. Eu vou falar de novo: enquanto alguém está olhando para o chão e para o lado, nada muda. Eu vou repetir: se você e eu, nós ficarmos olhando para baixo e olhando para o lado, as coisas não vão mudar. Mas olha para cá. Escute isso aqui. Você quer ver as coisas mudar? Diga para mim assim: eu quero, pastor. Só meia dúzia falou. Diga assim, eu vou dizer novamente: você quer ver as coisas mudar? Eu quero. Eu quero mudança. Eu não estou pregando só para você, eu estou pregando para mim também. Eu quero mudança. Porque se eu for ficar olhando para o lado e para baixo, eu deixo de caminhar. Mas aí eu vou te ensinar o seguinte: o salmista cometeu 2 erros no início. Ele olhou para o chão e para o lado. Só deu problema, só murmurou. Mas você quer ver as coisas começar a mudar? Versículo de número 13. Do versículo 13 ao 17, o salmista vai começar a olhar para cima agora. Porque enquanto ele olhou para o chão e para o lado, ele não conseguiu adorar. Mas agora ele vai começar a fazer assim, Edivaldo: já que se eu olhar para o Lucas não vai mudar nada, e se eu olhar para o chão também não vai mudar, e deixa eu dar uma olhada lá em cima, deixa eu dar uma olhada lá, deixa eu ver se tem alguma coisa de boa lá. Olha para cima essa noite, igreja, olhe para cima. Vamos lá. Pastor, por que o senhor... Mas não está escrito aqui que ele está olhando para cima. Irmão, isso é exegese. A exegese do texto vai mostrar que no versículo 13 ele começa a dizer assim, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderá a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus. Então
Então eu comecei a entender que as coisas não eram como eu pensava que era. Quem é estudioso da Bíblia sabe aonde que está o santuário de Deus, aqui na igreja? Não, o santuário das moradas está no céu. E a Bíblia diz que Asaf resolveu entrar no santuário de Deus. E quando ele entrou no santuário de Deus, o versículo 17 ele diz assim: aí eu entendi o fim deles. Aí ele começa a dizer: eu não vou ficar olhando para o lado e nem olhando para o chão. Abra os meus olhos, porque eu quero ver a sua glória. Abra os meus olhos, que eu quero ver o seu poder se manifestar. Então eu vou profetizar sobre a sua vida. Se esta semana você olhar no santuário, você vai ver provisão, você vai ver milagre, você vai ver Deus usando você. Ele está aqui hoje dizendo: eu estou no santuário te aguardando. Eu estou no santuário te aguardando. Se você olhar para o alto, se você olhar para cima, a Bíblia diz, obrigado Fábio, a Bíblia diz que o nosso socorro vem de cima. Ele está olhando para o santuário, irmã Edna. Ele está olhando para o santuário, irmã Márcia. Ele está olhando para o santuário, pastor Elias. Ele agora começa a entender que não adianta ficar olhando para o lado, nem olhando para baixo, nem olhando para trás. Ele tem que olhar para cima, porque é lá em cima que vai vir a solução. Eu vou concluir. Depois você ajuda o Pedro lá no celular dele lá. Acha aquele hino, nós vamos encerrar o culto com aquele hino. Abra os meus olhos, dá-me a visão. A quarta coisa, versículo 18. Versículo 18 a seguir. Quando ele olhou para cima, ele não só olha para cima, mas ele vai entender que agora os olhos dele têm que ser para frente. Vou repetir, do 18 ao 20, ele vai entender agora que a sua visão precisa ser para frente. Eu vou repetir, ele entende agora que ele tem que olhar para frente. Ele entende agora que ele tem que olhar para onde? Para frente. É para frente que nós vamos. Nós não vamos nos embaraçar aqui atrás. Nós vamos para frente, porque é para frente que Deus quer que a igreja vai. E Ele está aqui hoje dizendo: eu vou iluminar o seu caminho, eu vou abrir o caminho para você. Olhe para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Comece a sonhar. Comece a entender que Deus vai te dar vitória. Comece a entender que a partir do momento que você olhar para frente, você vai compreender que as pessoas ímpias, elas serão julgadas, o mal será julgado, mas se você olhar para frente, Ele te coroará lá na frente. Se você olhar para frente, Ele te dará vitória. Se você olhar para frente, você vai ser mais do que vencedora, mais do que vencedor em Cristo. Então é dia, é hora da igreja olhar para frente. Para me encerrar, ele olhou para o chão, não resolveu. Ele olhou para o lado, não dava para resolver. Quando ele olha para cima, Deus começa a trabalhar na vida dele. E ele agora começa a andar para frente, olhando no alvo,
não desviando para a direita nem para a esquerda, mas ao alvo. Só que aqui tem uma quinta visão aqui que eu vi. E aí eu sei que tem gente estudiosa aí, está olhando aí, dizendo, pastor, que tá os olhos aqui. Irmãos, isso aqui é o Espírito Santo que falou comigo. E eu dividi o salmo lá e Deus começou a entregar. Escute. Do versículo 21 ao 27. Daiane. Dele. Ei, Carla. Ei, Zé Roberto. Do 21 ao 27. Asaf começa a olhar agora. Ele não está olhando nem para trás. Não está olhando para o lado. Nem para o chão. Agora ele começou a olhar para dentro dele. Se eu quero vencer, eu preciso parar de olhar para o lado. Preciso parar de olhar para as pessoas e começar a olhar para dentro de mim. Ele começa a olhar para dentro dele. Porque quando nós olhamos para as pessoas, a gente vê os defeitos. Só que nós, seres humanos, temos um erro muito grande. A gente só olha os dos outros. E a gente esquece de olhar para os nossos. A gente esquece de fazer um exame. Ao invés de apontar e dizer culpa sua, seu Elias. E aí esse salmista pondo culpa nos ímpios, falando que os ímpios estavam com gordura no olho, que eles eram ímpios, que eles eram isso, que eles eram aquilo. Mas agora o salmista dentro do templo, ele começou a olhar para dentro dele. Se você for no versículo 21, ele diz assim: eu tenho um coração amargurado. Ele reconhece que ele é amargurado. No versículo 22, ele reconhece a sua ignorância. Lá no 23, quando ele vê tudo isso, ele olha para dentro dele, ele pede misericórdia de Deus pela sua vida e pede ajuda ao Senhor. No versículo 24 e 25, ele diz: Senhor, me acolhe com o seu amor, me ama, Senhor, eu preciso do seu amor. No 26, ele diz: agora frágil está o meu coração e eu quero entregar o meu coração nas suas mãos. Olha só, esse salmista, ele está agora olhando para dentro dele e dizendo: eu vou mudar a minha condição de crente, eu vou mudar a minha condição de adorador. Quando eu entrar na casa de Deus, ou quando o Senhor me chamar para adorar, eu não vou ficar olhando para o lado, eu não vou ficar olhando para trás, eu não vou ficar olhando para a vida dos outros, eu vou começar a olhar para o trono, eu vou seguir adiante e vou pedir para Deus ter misericórdia da minha vida, porque eu também sou falho e preciso da sua ajuda. Eu tenho uma palavra de Deus para você e para mim. Quando ele vê isso na vida dele, no 28 eu encerro. Quando ele vê a situação interna dele, ele vai para o verso 28 e diz assim: eu sou ignorante, Senhor. Eu sou amargo. Mas aí no 28, olha o que ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Vou repetir: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras.
Quem chegou na igreja, lá no templo, só reclamando, ele encerra o culto dizendo: a partir de hoje eu vou anunciar as suas obras, eu vou anunciar o seu poder, eu vou anunciar o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode batizar, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Então nessa noite, com muita humildade e com a autoridade de Deus, eu quero que você coloque sobre os seus pés. Nós vamos encerrar o nosso culto orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe a nossa visão, que o Senhor trabalhe a minha forma de ver a sua obra, ao invés de eu me preocupar em olhar para o lado, olhar para baixo e olhar para trás. Eu preciso sair daqui hoje com os meus olhos espirituais abertos. Então agora, adore ao Senhor, feche os seus olhos, enquanto o louvor vai louvando, você vai orar, vai pedir: Senhor, trabalha a minha visão essa semana, faz eu enxergar as coisas boas que o Senhor vai fazer por mim. Solta aí, Pedro, em nome de Jesus, porque eu só tenho 3 minutos. Vamos lá, adore ao Senhor Jesus, Ele vai abrir a sua visão agora. Recebe Ele aí agora, em nome de Jesus. Pode aumentar o hino, viu, Pedro? Aleluia. Ó, escute. Preciso tanto de uma chance. Aumenta para nós, Pedro. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado. Isso, feche os seus olhos. Solidão. Feche os seus olhos. É por isso que eu Se você espero. acredita na palavra É por profética, isso que eu te clamo, eu estou filho de declarando. Davi. Eu estou declarando que Deus está trabalhando na sua visão hoje. Filho de Davi, nessa noite, Ele está aqui Isso. para te atender e Isso. te ouvir, meu amado. Isso, vai, adore. Adore ao Senhor Jesus. Entenda que essa noite você vai sair daqui diferente. Receba, vai, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, vai. Receba uma visão diferente agora. Receba uma visão diferente. Abra os seus olhos. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso crer, eu quero crer. Aquele que faz um Milagre, abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso crer. aquele que faz um Você vai ver aquele que faz o milagre. Recebe o milagre aí agora, em nome de Jesus Cristo. Cadê os adoradores? Isso, adore ao Senhor Jesus. Queria tanto olhar pro céu, Contemple as grandezas, olhe para o céu. Você será abençoado. Você será abençoada. Recebe em nome de Jesus. queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver milagres. Isso. E Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso crer, eu quero crer. Aquele que Faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso crer. Meu Deus, eu estou orando pela tua igreja agora, Jesus. Que o Senhor dê uma semana de vitória para o teu povo. Senhor, que cada um possa enxergar o milagre, que cada um possa enxergar o sobrenatural. Isso, Jesus. Eu estou vendo as jovens te adorando. Eu estou vendo irmãs chorando na tua presença. Ó Deus, abra os nossos olhos,
Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos, nos dá uma chance de enxergar que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a igreja. Se você crê, tenha uma semana de vitória com os olhos abertos, assim diz o Senhor. Eu te espero terça-feira no nosso culto de ensino, aonde nós vamos continuar falando de Zacarias. Venha, vamos aprender a palavra de Deus. Você que acredita que Deus abriu a sua visão, levante a sua mão, dê um brado de glória e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê a paz do Senhor para alguém, abrace alguém, profetize na vida de alguém, leve a bênção para sua casa, em nome de Jesus. Pedro.